Boa noite, gente. Esse ano, o Alceu colocou que o tema para as estações desse ano será Mais Reforma Protestante. E aí, um subtítulo para esse tema, Mais Reformados, Mais Protestantes. Então, já que a gente está comemorando os 500 anos da Reforma, então achei muito legal essa ideia de trabalhar, já que um dos lemas da Reforma era reformado sempre reformando. Então, eu acho que é muito justo que a nossa igreja atual olhe para o momento em que a gente está e pense à luz das Escrituras o que nós precisamos reformar. É interessante pensar sobre reforma, que foi justamente por isso que se chamou reforma e não revolução. Porque a igreja queria reformar, não revolucionar. A reforma, pelo menos em Lutero, não que exatamente tenha começado com ele, nós conhecemos os pré-reformadores, mas Lutero queria uma reforma mesmo na igreja, diferente de uma revolução. Ele queria que alguns aspectos, muitos aspectos da igreja católica na época mudassem, e mais tarde isso não foi possível, teve que se desvencilhar da igreja católica, mas a ideia era reformar. Tanto quanto hoje nós queremos reformar, continuar reformando a nossa igreja e não falar tudo aqui está errado, vamos partir e abrir outra denominação, mais uma. Não, a ideia é a gente estar sempre reformando. E aí hoje, o tema dessa estação será protestamos contra a ignorância religiosa. Então, protestamos contra a ignorância religiosa. Eu quero trabalhar, o meu viés vai ser mais prático. Então, lá no final, eu já separei um bom tempo para a gente só trabalhar com dicas práticas de como a gente protesta contra a ignorância religiosa. Então, eu vou tentar trabalhar três pontos antes, e aí depois eu vou trabalhar só dicas práticas para ficar alguma coisa mais dinâmica e a gente sair daqui sabendo o que a gente pode fazer para mudar isso. Tá? Um texto que eu gostaria de começar fazendo menção é Mateus 22, 29. Esse você não precisa abrir, eu vou só citar. Quando Jesus está conversando com os saduceus, e os saduceus estão indagando sobre a ressurreição, que os saduceus não acreditavam na ressurreição, e aí Jesus responde para eles que eles erravam não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente ouve bastante esse uso, né, da resposta de Jesus, falando da gente mesmo, que a gente não conhece as Escrituras nem o poder de Deus, isso é muito verdade. Como na época da Reforma, que o povão não conhecia as Escrituras mesmo, porque as missas eram em latim, e a maioria do povo não conhecia o latim, e aí, então eles não conheciam as Escrituras. Mas da mesma forma hoje, que a Bíblia está na nossa língua, a gente também, a maioria das vezes, não conhece o que as Escrituras nos falam. E é mais interessante isso, que quando Jesus falou para aqueles saduceus que eles erravam, porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, os saduceus, eles conheciam, sim, as Escrituras. Eu não estou dizendo que Jesus estava errado. Jesus estava certo. Mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles é que as Escrituras que eles liam constantemente, eles não a interpretavam de maneira correta. Por isso que eles não conseguiam ver a ressurreição no Antigo Testamento, os saduceus. Só que hoje, aplicando para nós hoje, a gente não conhece a Escritura, não somente a gente não interpreta corretamente, mas às vezes a gente nem sabe, a gente nem conhece. Então a gente nem interpreta errado porque nem conhece as Escrituras. E o poder de Deus, aqui que os pentecostais vibram, dizendo, tá vendo? Ó, vocês podem conhecer as Escrituras, que eu já ouvi o pastor pentecostal falando para mim. Vocês presbiterianos conhecem as Escrituras, mas o poder de Deus, isso vocês não conhecem. Só que quando Jesus está falando de poder de Deus aqui, ele não está falando de manifestação sobrenatural do Espírito, conforme a gente ouve por aí. Até porque o Pentecostes nem tinha acontecido, quando Jesus estava falando com os saduceus até aqui.
Quando ele fala poder de Deus, ele está falando justamente desse caráter onipotente de Deus em todo o Antigo Testamento, querendo mostrar para aqueles saduceus que a ideia por trás de eles não acreditarem na ressurreição é que eles achavam isso muito um milagre muito grande, alguma coisa muito grande, e aí Jesus mostra, vocês não conhecem as Escrituras porque não a interpretam de maneira correta, e nem conhecem o poder de Deus, porque senão vocês saberiam que Deus é capaz de ressurgir, de ressuscitar. Então, eu acho que esse texto fala muito com a gente hoje, porque a gente não conhece as Escrituras como deveriam, e como consequência disso, ou relacionado a isso, a gente não conhece o poder de Deus que é manifesto nas Escrituras. Então a gente conhece mais do caráter poderoso de Deus quando a gente lê as Escrituras. E a consequência desses dois pontos é que por isso a gente erra. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, falando sobre nós protestarmos contra a ignorância religiosa. Os 3 pontos são os seguintes. O primeiro, o papel do conhecimento para a fé e santificação. O segundo que eu vou falar é a dependência que a gente tem de líderes eclesiásticos e o perigo dos abusos. E por último, a necessidade e o compromisso de estudar a Bíblia e a teologia. Então eu vou falar rapidamente sobre esses 3 pontos que simbolizam a nossa ignorância religiosa. Então o primeiro deles, o papel do conhecimento para a fé e para a santificação. Quem aqui foi no acampamento de carnaval? Maioria. Quem estava no meu pequeno grupo, além da Karina? O Matheus, o Pedro, a Raquel. Acho que da nossa igreja tinha mais a Tu, né? Eu comentei lá, acho que não sei se todos os grupos comentaram, mas quando a gente falou sobre fé, que a definição de fé da Reforma, ela compunha 3 elementos. Vocês lembram? Quem estava no meu grupo? Quais eram os 3 elementos da fé? Pedro, Mateus e Raquel. Vocês lembram pelo menos algum? Pode nem ser na ordem. Lembra que eram 3 Cs, para facilitar. O Godinho tá soprando? Você sabe? Não? Sabe, Raquel? Pode falar. Não, testa aí. Não, confissão não. Confiar sim. 1/3. Querem completar? Não. Bom, para facilitar, os 3 elementos que compõem uma fé verdadeira, porque é bom definir fé, já que a gente vive numa sociedade que todo mundo diz que tem fé. Um dos amigos mais pervertidos que eu tenho fala que ele tem muita fé em Deus. A gente liga a televisão e vê o show da fé. Então a gente não sabe o que é fé, né? E aí a Reforma deu uma contribuição fantástica para isso, porque ela colocou 3 elementos essenciais da fé. O primeiro deles é certeza. Uma fé verdadeira precisa ter certeza daquilo que acredita. Só que isso só não é suficiente. A fé, além de ter certeza, ela precisa ter conhecimento. E é por isso que eu estou falando sobre isso hoje. A fé precisa ter certeza, mas antes da certeza, ela precisa conhecer algo sobre aquilo que ela acredita. Então, há a importância de você conhecer sobre algo que você vai acreditar. Então, tem conhecimentos necessários para a salvação. A salvação passa pelo nosso conhecimento. Isso é importante. Hoje, numa era de anti-intelectualismo, a gente tende a achar que o conhecimento não é importante. A Bíblia nunca trabalhou dessa forma. Conhecimento é importante e é um elemento essencial da fé. Então conhecimento, certeza e, por último, a contribuição mais importante é a confiança, que é o que a Raquel falou. O que é a confiança? Ter conhecimento da salvação, do que Cristo fez, o diabo tem. Ter certeza que isso é verdadeiro, o diabo também tem. Nem por isso a gente vai encontrar o diabo no céu. Então precisa ter um elemento que é da confiança, que na verdade é o descansar sobre essas verdades. É o você repousar em cima daquilo que você acredita, confia, conhece. Então isso eles chamaram de confiança. Claro, esses nomes aqui em português, os termos que eles colocaram não eram esses exatamente, mas daqui é só para facilitar, são 3 Cs que são os elementos da fé.
Certeza é muito importante. Você ter dúvidas sobre se Deus existe, então isso é problema. Conhecimento, você precisa saber o mínimo de quem é Deus, quem é Cristo e o que Ele fez, o que você é e o que é a salvação. E a confiança, que é o descansar, o ter alegria nisso que você acredita. Então, só para mostrar como o conhecimento é importante em matéria de fé. Você conhecer sobre é importante. Não, a gente não pode lidar com ignorância como se fosse uma grande coisa, quase um diploma hoje em dia é ignorância. Ele colocou o primeiro tópico como a importância do conhecimento, tanto para a fé, eu mostrei, é importante que você tenha conhecimento para exercer fé, mas também para a santificação. E um texto que eu separei, e aí agora sim eu quero que vocês abram, é Salmo 119, versículo 9 e versículo 11. Dava para ler o Salmo 119 inteirinho, mas é grande, então melhor a gente ficar só nesses 2 versículos. Salmo 119, versículo 9 e o versículo 11. Aqui eu estou querendo dar ênfase Cadê? Acho que tem lugar aqui. Estou querendo dar ênfase no papel do conhecimento na santificação do crente. E a gente sabe que o conhecimento que a gente precisa vem das Escrituras, então por isso, Salmo 119, versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, a ideia de santificação? E ele responde: observando o seu caminho, segundo a tua palavra. Então o conhecimento das Escrituras é importante para o jovem, todos aqui, guardarem puro o seu caminho. E o versículo 11: guarda no teu coração as tuas palavras, ou seja, o conhecimento da tua verdade, para não pecar contra ti. De novo, mostrando a ênfase do papel do conhecimento na nossa santificação. Tem um livro que chama Crer é Também Pensar, do John Stott. Alguém já teve contato com esse livro? Já leu esse livro? Contato, mas leu inteiro. Alguém já leu? Tem uma citação do Mordecai Hitler, muito interessante nesse sentido, que ele diz assim, ele é um comentarista canadense, e ele fala: o que me faz ter medo com respeito a essa geração, ele está falando de uma geração que promove o anti-intelectualismo, é que o quanto essa geração se apoia na ignorância. Se o desconhecimento geral continuar a crescer, como tem acontecido, algum dia se levantará um povoado aí, dizendo ter inventado a roda. Isso eu achei muito interessante. A gente se baseia tanto na nossa ignorância, que tem gente que surge com algumas ideias aí e fala que está quase que inventando a roda novamente. Mas na verdade isso é velho. Dificilmente, inclusive, por mais que tenha algumas igrejas que se esforcem, dificilmente alguém surge com uma heresia que ainda na história da igreja ninguém levantou antes. É muito difícil. Porque o que já se levantaram de heresias, duas coisas que você é difícil conseguir na Bíblia. Uma é mais impossível do que a outra. A primeira é olhar, criar uma doutrina bíblica verdadeira nas Escrituras que ninguém nunca na história da igreja pensou antes. Esquece, isso você não vai fazer. Por isso, na área de teologia não existe originalidade, não tem. Não tem como você fazer isso. Por outro lado, tem gente que se esforça para criar uma heresia que nunca ninguém na história conseguiu criar antes. Aí eu acho que até é possível, tendo em vista as barbaridades que a gente vê hoje, e umas histórias que eu ouvi outro dia aí que eu falo, acho que ninguém nunca inventou isso. Mas não vou desviar tanto do assunto. Um outro texto, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Novamente um texto mostrando a importância do pensamento e do conhecimento submisso à verdade de Deus em Cristo. Todo o nosso conhecimento, gente, agora eu estou abrangendo o conhecimento aqui não só na área religiosa, não só o conhecimento bíblico.
todo o nosso conhecimento, seja no direito, seja na política, na sociologia, na biologia, em qualquer canto, todo o nosso conhecimento ele deve estar submisso como pensamento ao senhorio de Cristo. Todo. Então, dessa forma, quando a gente está falando sobre ignorância religiosa, a gente precisa entender que um dos aspectos da nossa ignorância religiosa é saber comunicar, relacionar o nosso conhecimento que a gente tem da Escritura com o conhecimento que a gente aprende fora da igreja. A gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque a gente não conhece as Escrituras de verdade. Porque o conhecimento das Escrituras ele tem relação com todo o resto, todos os outros conhecimentos que a gente tem. Então, isso é muito importante, isso tem a ver com a nossa ignorância religiosa. Alguns textos, eu não vou ler todos eles, mas, por exemplo, João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, novamente, a importância do conhecimento. Ou, por exemplo, Romanos 12, 1 e 2, que fala do nosso culto racional. Um culto racional exige conhecimento. Ou Efésios 4, 22 a 24. Esse eu quero que a gente leia. Efésios 4, 22 a 24. Esse texto ele fala da ênfase, de novo, do conhecimento, a importância dele no nosso processo de santificação. Efésios 4, 22 a 24. Diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, o que é importante. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O grande elo entre despir do velho homem e se revestir do novo homem está na transformação da mente, na renovação da mente. A forma como você pensa dita aquilo que você faz. Sempre. Então, quando a gente não pode se deixar levar por uma era que que rejeita o conhecimento. Não é tudo que rejeita o conhecimento, a gente passa por um intelectualismo também, mas no nível religioso, parece que falar de doutrina e teologia parece uma coisa que é fria. As pessoas falam, não, mas isso você está falando de doutrina, como se fosse uma coisa errada. Eu sei que isso é mais fraco para a gente, nós presbiterianos, porque nós nascemos reverenciando a doutrina, a teologia, mas ainda assim isso está muito presente, talvez não na nossa fala, mas talvez na nossa prática de conhecimento das Escrituras. E aí, se é tão importante assim o conhecimento, ao ponto de é pela renovação da nossa mente que a gente transforma, tira o velho homem e se renova do novo homem, por que a gente conhece tão pouco? Eu resolvi colocar esse tópico aqui, sobre a relação do conhecimento, do intelecto da Bíblia e também de questão emocional, das emoções. Então, lidar com o nosso conhecimento e emoções. Porque existe uma confusão muito grande a esse respeito, no sentido de que, por exemplo, vou aplicar isso a alguns cultos, de algumas igrejas ou inclusive da nossa. Tem um nível de pessoas na igreja, um grupo, que prefere cultos mais emocionais, que tem mais apelos emocionais. Então essas pessoas se alegram, choram e etc. E aí tem um outro grupo que gosta, parece que ojeriza a tudo que toca as emoções, e aí prefere alguma coisa estritamente racional. Não, eu prefiro só lidar de forma racional, o culto para mim tem que ser bem quase frio, monótono, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que os dois extremos estejam errados, porque a Bíblia fala que o nosso culto, ou tudo que a gente faz, a gente deve fazer de coração. E o coração na Bíblia reflete, eu tenho falado isso várias vezes, reflete tanto o nosso intelecto, quanto a nossa emoção, quanto a nossa volição. Então, num culto a Deus, nós, como um ser humano completos, devemos cultuar a Deus, com as nossas emoções, com a nossa vontade e com o nosso intelecto. Diminuir qualquer um desses três aspectos, dessas três faculdades humanas, a gente está errando.
a gente não está adorando a Deus de todo o coração. Por isso, não tem nada de errado, muito pelo contrário, num culto você sair emocionado, aquilo tocar as suas emoções. Desde que essas emoções, elas sejam produzidas por meio da verdade das Escrituras. Quando um culto se torna emocionalista, quando ele tenta somente transferir emoções através de tantos recursos quantos a gente puder usar, mas não tem profundidade teológica e de escritura nenhuma, isso é emocionalismo e está errado. Ou um culto que tenta trabalhar a teologia de forma tão seca e fria, que as pessoas parecem não entender uma aplicação diária e prática na vida delas. Por exemplo, falar sobre algum dos temas da teologia que ficam tão lá em cima e que as pessoas não têm a capacidade de trazer esses temas para a nossa vida, isso é um intelectualismo frio e isso também não é bíblico. Você não está fazendo com que aquela verdade atinja a nossa vida, atinja a forma como a gente sente, como a gente tem vontades. Então, eu queria dar essa ênfase para mostrar a importância do conhecimento, mas tanto quanto todas as coisas que compõem a nossa vida humana. E eu separei um outro trecho do Stott. Eu queria ler para vocês um parágrafo. Ele está falando aqui sobre esse conhecimento que deve gerar santidade, que deve gerar uma prática. Esse é o conhecimento verdadeiro. Quando a gente diz que conhece alguma coisa e aquilo não vira prática, a gente deve se perguntar se a gente de fato conheceu como deveria termos conhecido. Então ele diz assim: o conhecimento deve conduzir à santidade. Quão nossa conduta se transformaria se somente soubéssemos com maior clareza o que deveríamos ser e o que somos. Mas agora temos que ver como cada vez mais se torna maior a nossa responsabilidade de pôr nosso conhecimento em prática, à medida que ele se amplia. Poderia citar muitos exemplos bíblicos. Por exemplo, o Salmo 119 está repleto de aspirações por conhecer a lei de Deus. Por quê? Para obedecê-lo melhor. Como diz, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Disse Jesus também aos 12 discípulos: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então não é se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados. Vocês só são bem-aventurados se vocês sabem essas coisas e se vocês as praticam. Paulo escreveu: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E Tiago dava ênfase ao mesmo princípio ao rogar aos seus leitores que fossem praticantes da palavra e não meramente ouvintes, advertindo de que a fé sem obras é uma ortodoxia morta e que até os demônios aceitam. Então, rapidamente, esse primeiro ponto, eu quis mostrar a importância do conhecimento para a santificação e para a nossa fé. Então, tentei passar por alguns textos, comentar alguma coisa, mas creio que isso vocês já sabem, que o conhecimento é importante para exercermos fé e para a nossa santificação. Um segundo alerta aqui, então, fala sobre a dependência de líderes eclesiásticos e o perigo de abusos nessa área. Por exemplo, isso se aplica aos influenciadores de internet. Como, por exemplo, eu pensei em alguns nomes: Ariovaldo, os dois Ariovaldos, tanto da Bíblia Freestyle quanto o da Missão Integral. Embora, cuidado, gente, eu estou colocando a dependência de líderes, mas não quer dizer que esses caras não tenham nada de bom. Não quer dizer que tudo que eles falam é errado. Não é isso. Mas é muito difícil, principalmente para quem está começando, discernir o que é certo e o que é o errado do que eles falam. Então, é para tomar cuidado com esses influenciadores de internet. Ariovaldo, Ana Paula Valadão, um aqui que vai gerar polêmica, mas por mais que gere polêmica, eu tenho que falar a verdade. Cláudio Duarte, eu sei que tem muita gente que gosta, eu te respeito gostar dele, mas é problemático. Ed René, doa quem doer, Ed René, bem problemático. Embora ele fale muita coisa boa, ele fala coisas que você fala: caramba, muito bom, inteligente. Ele é um cara muito inteligente, mas
ele tem pressupostos terríveis, terríveis mesmo. E aí, o difícil é você enxergar que às vezes ele fala até uma coisa que em si só não está errada, aparentemente. Só que o pressuposto que ele usou para chegar àquilo é um pressuposto totalmente errado, e se você não tem muita convivência, não tem muita vivência com isso, então você não pega. Você aceita a conclusão dele, mesmo que o pressuposto que ele usou é errado, você não enxergou isso. E aí você acaba aceitando coisas que contradizem aquilo que você mesmo acredita. Um outro exemplo, Silas Malafaia, esse aí tá em alta essa semana. Paul Washer, não, brincadeira. Paul Washer é gente boa. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente fica à mercê desses falsos mestres. E isso é muito importante, porque a Bíblia fala, de fato, para a gente ouvir todas as coisas, para a gente ter contato com as coisas e para julgar aquilo que é certo, aquilo que é bom. Só que, por exemplo, você não fala para uma criança assistir todos os filmes, ler todos os livros, ter contato com todas as pessoas que ela quer, e aí você fala, olha, mas tem um filtro. Por que você não fala isso? Porque o filtro da criança não está pronto. Ela não tem maturidade suficiente, necessária, para ela conseguir distinguir uma coisa a outra. Da mesma forma, crentes imaturos, crentes que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a doutrina, a teologia, como que eles vão poder discernir entre uma coisa e outra se eles não têm um filtro, se eles não têm um padrão? A gente só consegue discernir uma coisa da outra quando a gente tem um padrão de comparação. Quando Paulo fala para julgar todas as coisas, isso implica um padrão de comparação, um padrão certo. Se você não tem um padrão certo, você não vai conseguir julgar. Então, cuidado. Se você percebe que você não tem, e aí está um problema, porque tem gente que... Quem mais sabe que não sabe é aquele que sabe alguma coisa. Então, quem acha que sabe tudo, pode ter certeza, não sabe quase nada. Porque quanto mais você estuda, mais você lê, mais você conhece, mais você descobre que existem tantas coisas para você conhecer, que você não se acha no direito de falar que conhece. Tive contato com pessoas geniais. Pessoas extremamente humildes, reconhecendo que não sabiam um monte de coisas. Eu tive contato com pessoas, e tenho com mais frequência contato com pessoas totalmente ignorantes, que acham que sabem tudo. Então, com a teologia, então em alguns momentos essa turma toda funciona como mais um filósofo, mas a coisa é tão intrínseca que ele entra na filosofia e sai e você não percebe. E nisso ele já implantou um pressuposto filosófico, ele engancha com um texto e caminha, e lá na frente, à medida que o pessoal mais ligado, ou com mais conhecimento, e até com mais vivência cristã, percebe e começa a apontar as problemáticas, e aí a turma... Então, esse pessoal todo aí, tem mais, né? Mas ele citou alguns realmente que estão em evidência aí, e são pessoas fantásticas, alguns deles vivem no limiar da heresia,
caíram ainda, o cara vive na borda do pote da heresia. Alguns já caíram. Infelizmente, um dos maiores pregadores aqui do estado de São Paulo, na minha opinião, que era o Ricardo Landim, por exemplo, né? Teísmo aberto e outras coisas mais. Mas o Ricardo Landim, que é o pastor da Assembleia Presbiteriana, estudou no seminário presbiteriano, por exemplo. A formação dele é reformada. Então, falar que um homem desse não tem conhecimento teológico é uma bobagem. Tem muito mais que nós, se duvidar. Mas acontece que ele enfia uns pressupostos filosóficos, torna-se um cara problemático, e todo líder dessa envergadura puxa aquele público que a gente chama de púlpito centrista. A gente cria uma dependência daquela figura no púlpito e a gente canaliza ele. Porque ele tem um poder de persuasão e de convencimento, de suposto conhecimento. Então, esse link que o Eliseu está falando é mais um indicador. Se vocês estudarem esses personagens no Brasil, hein? Vamos falar fora do Brasil. Ou Yang Shu, depois virou David Shu, mas no Brasil, esses caras, o final deles, não sei como é que esse final de todos esses que citam, não é isso? Tomara a Deus que não mesmo, né? Esses caras são contribuidores do Evangelho, apesar de tudo. O final dessa turma toda, se vocês forem puxar na história, e hoje tem a internet para ajudar, dá uma olhada no final da carreira dessa turma. Né? No final da carreira dessa turma, haja vista aí um cara que ainda vive enchendo o saco do meu trabalho, que é o Caio Fábio. Eu fiquei na fila, a gente ficava na fila para ver esse cara no estádio no ginásio do Ibirapuera, por exemplo. No auge dele, e sutilmente foi entrando, não estou nem falando da vida pessoal dele, estou falando no perigo do pensamento, inventar a roda, jogar luz numa pseudo-teologia nova, uma filosofia meio diferente, porque está muito igual. Então, sem o conhecimento, e graças a Deus tem conhecimento de alguns um pouco maior, mas os marcadores principais, à medida que essa turma começa a se tornar problemática, abre o olho, o Evangelho não é de confusão, Jesus não precisa nada disso, Deus não precisa disso, de confusão, de inventar, começa a ser problemático. É um marcador muito forte para ver que tem problema de conhecimento. E a gente está falando justamente sobre isso, que aí, como a gente está falando de protestar contra a ignorância religiosa, esses dois pontos são muito importantes. O fato de a gente reconhecer que o conhecimento é importante para a santificação e fé, e por outro lado olhar para essa questão desse perigo dos falsos mestres. Embora a gente precisa tomar muito cuidado com a nomenclatura falso mestre, porque geralmente a gente usa isso de forma errada. Não é só porque alguém discorda de algum ponto pequeno que você tem sobre alguma passagem da Escritura, quer dizer que aquela pessoa se tornou um falso mestre. Então a gente precisa ter esse tato para lidar com essas coisas, que não é qualquer um, não é porque um discorda de você quanto à escatologia, então que a pessoa virou um falso mestre. Tá? Então a gente precisa ter essa humildade, reconhecer que algumas coisas não são tão claras nas Escrituras, a gente pode ter diferenças, e tem outras que não. Tem outras que a gente tem que lutar e falar, e não ter medo, e brigar, e dar vida, e lutar contra mesmo. São coisas mais sérias. Eu estou falando isso porque a Bíblia tem muitas passagens bíblicas que falam sobre falso mestre. Tem livros inteiros da Bíblia, cartas que foram escritas só por causa de falsos mestres. Nossa, o Novo Testamento está cheio de cartas que não que inteiras foram escritas, algumas sim, mas que sempre o apóstolo Paulo passava num lugar, pregava o evangelho, depois ele saía, quando via, tinha virado uma bagunça lá, tinham zoado tudo que ele tinha colocado. E ele tinha que mandar uma carta brigando e explicando tudo de novo.
Então, cheio de cartas assim. 1 João, Tessalonicenses, Colossenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, sim, vai longe. Isso é muito sério. E a gente deveria, na verdade, trabalhar isso de forma mais séria do que a gente tem trabalhado. Algumas pessoas, principalmente se você já teve algum professor esquerdopata, ele já falou sobre Calvino ter matado o Serveto. Alguém aqui já ouviu isso? Serveto. Ninguém nunca ouviu isso? Seus professores estão muito fracos. Já ouviram. Ok. Então, sempre, primeira coisa, quando querem destruir a reforma ou o Calvino, falam, o Calvino mandou matar Serveto. E a gente tenta, alguns tentam falar, não mandou. Claro, literalmente ele não mandou, tá? Isso é uma imprecisão gigantesca histórica. Calvino não mandou matar Serveto, coisa nenhuma, não foi isso. Mas Calvino foi conivente, sim, com a morte de Serveto. E eu acho que hoje a gente deveria ser mais rígido, tanto quanto Calvino foi e os reformadores foram, do que a gente tem sido. Porque a lógica da época, primeiro, a lógica da época não tinha todos esses direitos humanos que a gente tem hoje, As pessoas morriam mais fácil do que morrem hoje, mas naquela época, heresia era um erro grave, era um crime, heresia. Tanto é que não foi só na reforma que pessoas foram mortas por causa de heresia. Muito antes da reforma, pessoas já morriam, iam para a fogueira por causa de heresia. Por quê? Olha a ideia que eles tinham. Um cara está propagando uma ideia falsa que vai fazer com que pessoas não conheçam a verdade, que as levaria para o céu. Essa pessoa está causando um estrago gigantesco na vida de um monte de gente e a gente precisa ter cuidado com ela. Então, o que eles tinham era um amor tão grande pela verdade que hoje a gente perdeu. Hoje a gente não tem mais esse zelo, esse cuidado pela verdade. A gente prefere muito mais sermos politicamente corretos, sermos amigos de todo mundo. Você não fala aquilo que o outro não quer ouvir. Você só fala coisas que as pessoas querem ouvir. Isso é um erro muito grande. A gente deve levar a heresia a sério, heresia de fato, não é alguém que discordou de algum pontinho seu, não. Heresia mesmo, a gente deve lutar com unhas e dentes. Quantos aqui conhecem o Marcos Granconato? Pastor polêmico aí da internet. Eu conheci ele pessoalmente. Por mais que não dê para concordar com tudo que ele faz, porque eu acho que às vezes o filtro dele para o que é heresia e o que não é, eu acho que às vezes ele coloca muita coisa na heresia que acho que ele exagera um pouco. Eu entendo ele. Se ele é um dispensacionalista, se ele acha que a Bíblia é dispensacionalista, então ele tem que achar que o aliancismo não é correto. Só que às vezes ele trabalha isso de maneira muito rígida, como se o aliancismo tivesse em pé de igualdade, se tivesse errado, a gente não defende isso, com outros erros da teologia que são terríveis. Então, acho que ele peca por isso, mas por outro lado, ele é o que a gente deveria fazer muitas vezes e não faz. Não ficar brigando no Facebook, mas a gente lutar contra algumas coisas que hoje em dia a gente prefere ficar em silêncio e ficar quieto, mas a gente não deveria fazer. Paulo não tomou esse posicionamento. Paulo não ficou quieto em bem da comunidade, falar, não, se eu falar sobre isso vai gerar muita confusão, muita polêmica, então deixa quieto. Não, Paulo lutou contra isso. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho mais à seriedade. Não estou falando aqui para a gente matar ninguém, tá, gente? Estou falando aqui, eu citei o exemplo do Serveto aqui para mostrar que naquela época eles tinham muito mais zelo pela verdade do que a gente tem hoje. Mas a gente deve prezar por isso. Porque a Bíblia fala que Tiago capítulo 3, fala do poder da língua. E ele fala assim, cuidado vocês, muitos de vocês que querem se tornar mestres. Porque o juízo que recairá sobre vocês é muito maior. Deus vai cobrar muito mais daqueles que são mestres. Muito mais.
Então, a gente precisa trabalhar esse assunto de forma muito séria mesmo. Mas o título desse ponto é a dependência de líderes eclesiásticos e o perigo dos abusos eclesiásticos. Abuso é quando o cara fala assim, a gente não lida com isso aqui, na nossa igreja, mas por aí tem coisa de monte, talvez vocês que vieram de outros contextos já lidaram com isso. Quando você discorda de algum líder religioso e ele fala que você está indo contra o ungido do Senhor. Isso é muito comum por aí fora, muito comum. Inclusive, os pais da Karina, lá na cidade dela, lidaram já com esse problema. E é uma confusão, porque as pessoas estão olhando para a Bíblia e vendo uma coisa na Bíblia, ouvindo outra coisa, mas você não pode ir contra, porque você está indo contra o ungido do Senhor. Então isso é muito sério. Mas, por mais que eu esteja falando sobre dependência de líderes eclesiásticos, e eu estou falando que não é bom ter, por outro lado, eu vou dizer que é inevitável você ter um certo nível de dependência. É muito errado hoje em dia, nossa sociedade prega independência a todo custo. Você precisa ter independência financeira, independência tudo, e você precisa também ter independência emocional, etc., e religiosa. Então você não pode depender de ninguém. Por um lado, em certo aspecto, isso é verdadeiro. Por exemplo, desses líderes, se você não depender desses líderes, é ótimo. Agora, em certo aspecto, nós dependemos sim. E eu vou explicar por quê. Você, com todos os seus afazeres que você tem, na sua área de trabalho, de estudo, mal você consegue, quando tem algum período de estudo mais aprofundado da Bíblia, se você lê a Bíblia durante a semana. Aqueles que leem, aqueles que já estudam mais, lutam com essa questão que gostariam de ter uma profundidade maior do que tem, mas o tempo não lhes permite isso, com tantos afazeres. E aí, por outro lado, tem pessoas que se afadigam no estudo da palavra, e essas pessoas são responsáveis por transmitir o conhecimento. Em certa medida, você tem dependência delas sim. Ou por acaso você vai começar a estudar grego e hebraico nas suas horas vagas para ir para a Bíblia no original? Eu não estou falando de uma dependência cega. Eu não estou falando de você fechar os olhos e seguir tudo aquilo que o seu pastor fala. Mas eu estou falando de um certo tipo de dependência sim. A gente precisa resgatar aqui uma questão de autoridade que hoje se perdeu. Existem pessoas que vão se afadigar no ministério da palavra, do estudo dos originais, da teologia, da doutrina, da história da teologia. Isso é importante. A gente não pode ser orgulhoso, soberbo, de não aceitar nada disso, a gente criar a nossa própria teologia. Isso é soberba, a gente vai cair em erro. A gente não tem condição, todos não temos condições de estudar todo mundo teologia aqui, de forma que nós não dependamos de outros. Até porque, para você estudar teologia, você vai depender de livros. Então, a gente não pode olhar para a dependência de uma forma tão radical assim. Não é uma dependência cega, reafirmo. Mas, por exemplo, quando você vai ao médico, você não vai querer saber mais do que o médico, embora às vezes a gente acha que sabe mais que o médico porque a gente pesquisou no Wikipedia, né? Mas é uma forma errada, a gente é dependente do médico. Da mesma forma como a gente é dependente do advogado e etc. das profissões. Que cada um vai se especializar na sua área. Então, ser dependente de certa medida nessa área da teologia é importante. Não é ser dependente cego, então você vai, o que o ungidão do Senhor lá falar, você vai fazer, não é isso. Mas também não é, eu vou recusar tudo que me falam, porque você quer criar teologia a partir do zero, do nada, e você não quer ser dependente de ninguém. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, eu queria terminar esse ponto com uma dica que Jesus dá lá em Mateus 7. Ok, estou falando de falsos mestres, mas como é que a gente faz para discernir um falso mestre? Está difícil hoje em dia. Jesus deu uma dica preciosa demais. Mateus 7, no final do Sermão do Monte, quando ele fala, pelos seus frutos os conhecereis. Por mais que a gente aplique, Paul Washer gosta de aplicar esse texto a todos,
Mas no contexto, Jesus está falando de falsos mestres. Jesus está falando de mestres. Ele fala, quer descobrir quem são os falsos mestres? Olhem para os frutos que eles dão. Olhando a vida da pessoa, você começa a ter um indicativo se a pessoa é um falso mestre ou não. Ok. E o terceiro e último ponto, então a gente já trabalhou a importância do conhecimento para a fé e salvação, santificação, a necessidade de a gente não depender de forma cega de líderes eclesiásticos e o perigo dos abusos que eles cometem, e por último, então, a necessidade e o compromisso de estudar a Bíblia e a teologia. Esse ponto é muito parecido com o primeiro, por isso que eu vou passar mais rápido. Mas como a gente inclui teologia aqui, eu queria falar que todos nós, inclusive aquele seu amigo da escola que nunca leu a Bíblia, nem sabe que a Bíblia existe, todos nós temos uma teologia. Todos. Tendo você estudado ou não a Bíblia ou livros teológicos, todos temos uma teologia. A grande questão é a qualidade da teologia que nós temos. Todos têm algum pensamento sobre Deus, todos têm alguma coisa para falar do que acreditam. Isso é teologia. Agora, a grande questão é se aquilo que conhecemos sobre Deus de fato corresponde com a realidade das Escrituras. Então esse é o ponto. Esse estudo de Deus equivale ao que Deus se revelou das Escrituras? Então, cuidado com as pessoas que falam, eu não gosto de teologia, eu acho que não é importante. Não, a pessoa tem uma teologia. A questão é que a teologia dela é errada, por não conhecer as Escrituras. E aí vai uma exortação que eu tenho repetido vez após vez, é que nós somos conhecidos, e a gente tem orgulho de bater no peito e falar que a gente é o povo da Bíblia. Geralmente as pessoas andavam com a Bíblia debaixo do braço, o crente. Hoje em dia a gente tem no celular e não anda mais. A maioria das vezes. Mas a gente tem orgulho de falar que conhece a Bíblia. Mas isso é quase que um argumento para enganar incrédulo. Porque se a pessoa conhece, mesmo que for um incrédulo, que conhece um pouco mais da Bíblia, ele torce a gente no meio. Porque de fato, quando eu uso o nosso, estou falando do nosso ambiente, não só a nossa igreja, mas inclusive o nosso presbiterianismo, a gente conhece muito pouco de Bíblia. Muito pouco. Porque a gente se acostumou, a gente recebeu uma herança muito boa do passado e a gente não se preocupou em estudar para vencer algumas coisas que lá os de trás precisaram estudar para vencer. Hoje a gente não precisa. A gente ficou muito cômodo. E aí por isso a gente não conhece como deveria as Escrituras. E aí somos um povo da Bíblia, só que não a conhecemos. Muitas vezes a gente conhece mais da empresa que a gente trabalha, mais da área de estudo que a gente está, do que a gente conhece aquilo que é necessário para a nossa fé. Isso é um problema. Separei 3 textos aqui nesse ponto também. Um lá em 1 Timóteo 4, versículo 15 e 16, que diz assim, Paulo está falando para Timóteo, medita, Timóteo, nessas coisas e ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E ele termina dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo, você precisa se cuidar pessoalmente, porque um falso mestre se reconhece pelos maus frutos. Mas você não precisa cuidar apenas de você mesmo, você precisa zelar pela doutrina. Então, só esse texto acaba com aquele argumento de que doutrina, teologia não é importante, é só para teólogo, eu quero mesmo é saber o que eu tenho que fazer. Isso é um pensamento totalmente errado. A própria forma de pensar, tem gente que acha que quando algum sermão é muito instrutivo, as pessoas vão falar, não gostei muito porque não foi prático. Em certa medida, essa pessoa pode estar certa quando tinha tudo para aquela instrução virar prática e o pregador não conseguiu fazer isso. Ok. Mas tem coisas que só o fato de a gente pensar correto, isso já é a prática correta. O pensar na Bíblia já é prático. Você ter um conhecimento de Deus como ele realmente é, isso já é prático. Mesmo que o seu pensamento nunca vire prática, o pensar corretamente já é importante. Um segundo texto, agora em 2 Timóteo 2,15.
Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. E quem é o obreiro que não tem de que se envergonhar? Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Pergunto, você maneja bem a palavra da verdade? Quando alguém vem com você com alguma pergunta da sua vida pessoal, e aí você precisa ter aqueles versículos que falam sobre aquele tema, você consegue? Você maneja bem a palavra da verdade? Você consegue dizer o que a Bíblia fala sobre a respeito de alguma coisa? Por último, Provérbios 2, versículo 1 ao 6, o pai aqui está instruindo o seu filho, e aí ele diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares. Ou seja, aplicando para hoje, se você estudar o conhecimento de Deus, como você tem estudado aquilo que você estuda na faculdade, como você tem buscado as riquezas, se você fizer tudo isso, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá, o Senhor concede a sabedoria, e da boca do Senhor vem a inteligência e vem o entendimento. Acho que eu não preciso bater mais nessa tecla, porque está muito claro a necessidade do conhecimento, do entendimento da teologia, das Escrituras. E eu queria fazer uma provocação, uma pergunta. Vocês sabem por que Deus inventou o Facebook, o WhatsApp, o videogame e a Netflix? Vocês sabem por que Deus inventou isso? Para ninguém lá no céu inventar a desculpa de que não teve tempo de ler a Bíblia. A gente nunca vai poder usar essa desculpa. Ah, Deus sabe que eu estou sem tempo. Você usa aqui para falar quando o pastor pergunta se você está lendo a Bíblia. Mas você acha que engana. Mas a Deus você não engana não. Porque você tem tempo para fazer todas aquelas coisas. Todas as outras coisas. Mas para ler a Bíblia... É só ver quando a gente se programa para começar a ler a Bíblia. É sempre aquilo que a gente deixa por último. Se der tempo, eu leio. Mas nunca na semana que está corrida a gente fala, se der tempo eu como. Você sempre come. Você sempre dorme. Você pode dormir menos, você pode comer menos. Mas você come e você dorme. A gente ainda não entendeu, não virou essa chave, que o conhecimento bíblico é mais importante do que o pão de cada dia. Para a gente viver a santidade. E aí agora eu quero trabalhar dicas práticas de como a gente pode fazer para aumentar, ampliar, aprofundar, estruturar o nosso conhecimento bíblico. Então, eu separei pelo menos 8 dicas aqui, práticas, bem práticas. Agora a gente viu a teoria, mas eu quero que isso se torne... Quero que no próximo estação a gente possa compartilhar de, caramba, como agora eu estou conhecendo mais.